Bom dia, meus queridos. Tudo bom do outro lado da tela? Espero que esteja tudo ok aí. E hoje, então, o tema da nossa aula, as grandes navegações e a colonização espanhola da América. Ok, gente? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses dois temas. E eu gostaria de perguntar para você, né? Como que você está aí do outro lado da tela? Como que está aí em casa, né? Vou falar por mim. Hoje eu estou com um sentimento de medo, de angústia, de até mesmo de não saber o que há, o que vai advir, né? Por causa de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento da nossa história. E o que isso tem em relação com a aula, né? Por que o professor está fazendo essa pergunta para mim? Por que o professor tá falando desse jeito? Porque, gente, é exatamente disso que a gente vai falar. A gente vai falar de um momento da história do mundo em que os homens superaram os seus medos e que os homens eles puderam ir para frente e que os homens não se abateram por nada. Então, antes da gente começar essa aula, eu gostaria só que você observasse o próximo slide. Então, observe aí, né? O que você consegue ver aí, né, nessa imagem que está aí na tela para você? O que você consegue ver nessa outra imagem, né? Então, gente, esses dois mapas foram mapas que foram criados antes das grandes navegações, que é o tema da nossa aula de hoje. E nós podemos ver, tanto na primeira imagem quanto na segunda imagem, que era desconhecido, era algo desconhecido. Na primeira imagem, os antigos imaginavam que o mundo era plano e que se você saísse com o seu barco sem destino, você chegaria em determinado momento que o mundo acabaria e você cairia num despenhadeiro, né? Então o mar acabava e você acabava caindo. E essa segunda imagem aqui que nós estamos observando mostram também um mundo repleto do quê? De monstros marinhos, um mundo repleto do desconhecido. E olha que interessante a gente fazer essa analogia com a nossa atualidade, né? Hoje nós não sabemos o que há de vir, né? Porque nós estamos presos dentro de casa, nossas aulas, infelizmente, elas tiveram que ser modificadas, mas eu sempre vejo uma luz no final do túnel. E do mesmo jeito que os portugueses, que os espanhóis se jogaram ao mar para descobrir o novo, nós estamos vivendo também num tempo de que serão de novas descobertas, ok, gente? Então, essa aula de hoje, ela começou com essa interrogação para que a gente possa ser levado à frente, tá bom? Então, olha que legal, os portugueses, as pessoas que viviam antigamente tinham medo de se jogar ao mar, mas de repente tomaram a coragem e eis que se jogaram, né? Então, hoje, dando início então a esse tema, as grandes navegações. Então, acompanhe comigo o próximo slide, pessoalzinho. Professor, quando que ocorreram as grandes navegações? As grandes navegações elas ocorreram no século XV, tá, gente? Tá? Professor, quais os países responsáveis pelas grandes navegações? Dois países, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, ok? E, professor, por que a Espanha e Portugal resolveram se jogar ao mar? Por que eles resolveram dibrar o seu medo? Nós temos aqui então, ó, na sua telinha aí vocês estão vendo diversos motivos que são os principais motivos do que por que ocorreram as grandes navegações. O primeiro motivo aí, fechamento do Mediterrâneo. Lembrem da primeira aula que eu dei para vocês, que era o Renascimento? Onde ocorreu o Renascimento, gente? Ele ocorreu na Península Itálica. Ou seja, os italianos cada vez mais estavam se tornando uma potência daquela época. Os italianos cada vez mais estavam se tornando os detentores do comércio, né? Então, os italianos, percebendo toda a importância que tinha de trazer produtos do Oriente para o Ocidente, eles acabaram fechando o Mar Mediterrâneo. E quando eles fecham o Mar Mediterrâneo, eles têm o monopólio do Mar Mediterrâneo, ou seja, nenhuma embarcação deve navegar aqui, somente os italianos. Ok? Então os italianos eles detêm um monopólio dentro do mar Mediterrâneo, impedindo assim que portugueses e espanhóis se jogassem no mar Mediterrâneo para conseguir atingir o caminho das Índias. Ok, gente?
O segundo motivo que nós estamos vendo aí na tela é a própria carência de metais e de comida dentro dessa sociedade europeia do século XIV, finalzinho do século XIV e início do século XV. Nós vamos ver que nós temos uma crise que se instaura no feudalismo lá no final do século XIV, que faz com que nós tenhamos uma carência muito grande de metais, nós também temos uma carência muito grande de comida. Nós vamos ver que no século XIV nós temos uma grande fome que mata muita gente. Nós vamos ver que no século XIV nós temos a grande peste que também acaba matando muita gente. Isso vai gerar carência de comida e vai gerar também a própria carência do quê? De metais preciosos, porque nós vamos ver que há uma corrida por causa do mercantilismo, nós vamos ver que há uma corrida para os metais preciosos, ok? Então, como eu falei para vocês, por que a Espanha e Portugal se jogam aos mares? Por que se joga no Atlântico? Ele também se joga no Atlântico por causa do próprio mercantilismo, que a gente pode falar que é um pré-capitalismo, onde nós vemos que há uma busca constante por metais preciosos para fazer com que a balança comercial sempre se mantenha favorável. Tá? Por que Portugal e Espanha? Por que não outros países? Porque lembra que o último tema que a gente estudou, formação dos estados modernos, eu falei basicamente que se formaram quantos países, professor? 4. Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Então nós vamos ver que a centralidade do Estado, onde que nós temos um rei, nós vamos ver que nós temos quatro países que temos um rei forte que está se destacando dos outros países, né? Quais são esses 4 países? Espanha, Portugal, Inglaterra e França. Os dois que estão mais próximos do mar, são nada mais, nada menos que Espanha e Portugal. Então, eles têm os estados centralizados. E tendo o estado centralizado, eles vão começar a ter um acúmulo de capital. Lembra da aula passada que eu falei para vocês que quando se instaura a figura do rei, a burguesia ela começa a ter cada vez mais um capital acumulado. Onde que eles vão gastar esse capital acumulado? Nas grandes navegações, construindo novos barcos, né? Construindo novas ideias para que se possa se jogar no mar, né? Nós vamos ver que em Portugal, principalmente, ele vai ser o pioneiro dentro das grandes navegações. E por quê, professor? Porque Portugal ele detinha um conhecimento náutico maior do que os outros países. Nós vamos ver que em Portugal se instaura lá uma escola chamada Escola de Sagres, que era uma escola para marinheiros, ok, gente? Então, Escola de Sagres, uma escola feita para marinheiros. E nós vamos ver que também tanto Portugal quanto Espanha, eles tinham contato direto com quem? Com o Oceano Atlântico. Então é muito mais fácil para eles se jogarem ao mar, porque eles têm contato direto com o Oceano Atlântico. Lembrando que o primeiro intuito de se jogar ao mar é o quê? Descobrir uma nova rota para as Índias. Eles se jogam no mar para tentar descobrir uma nova rota para as Índias e assim então burlar o monopólio italiano. Tá bom, gente? A gente vai ver a última característica, o último motivo por que então os nossos amigos se jogam, portugueses e espanhóis se jogam no mar, que é o quê? O apoio da igreja. Lembra que a segunda matéria que eu dei para vocês, que foram as reformas protestantes? As reformas protestantes fazem com que a Igreja Católica perca muitos fiéis. Então a Igreja Católica ela vai apoiar exatamente o quê? A busca de novos fiéis, acreditando que iriam começar uma nova colonização na Índia, então era um momento oportuno para a Igreja Católica também correr atrás de novos fiéis. Ok, gente? Então, vamos lá comigo para o próximo slide. E aí, então, eu tenho detalhado para vocês as viagens. Ok, gente? Nós vamos ver... prestem atenção nesse mapa que depois eu vou falar detalhadamente dessas grandes viagens. Nós temos o que está em vermelhinho aí, que foram as primeiras viagens. Depois nós temos o que está em marronzinho, que foram as viagens de Vasco da Gama. Depois em amarelinho, as viagens de Pedro Álvares Cabral. Depois a primeira viagem ao Japão. Então aí está um resumão das viagens, como elas ocorreram. Lembrando que a maioria dessas viagens ocorreram pelo pioneirismo português. Então quem fez as grandes navegações basicamente do começo foram os portugueses. Ok, gente?
Vamos lá? Então, próximo slide. E agora eu falando para vocês do pioneirismo português, né? Como que os portugueses então chegaram, encontraram uma nova rota para a Índia? Vocês podem perceber então que a história vai começar no ano de 1414, tá, gente? E só vai terminar no ano de 1498. Então, olha só cronologicamente quantas viagens, quanto tempo foi dispensado para que os portugueses, enfim, chegassem aonde? Às Índias, ok? E como que eles fizeram isso, professor? Dando volta pelo continente africano, lá por baixo, tá, gente? Eles fizeram, então, o que a gente chama de navegação por cabotagem, nunca deixando de ver o continente. A hora que chegava, começava a desaparecer o continente, eles, então, voltavam. Isso se chama, então, navegação de cabotagem. Não deixar o continente desaparecer de vista dos navegantes. Então, eles iam como que pingando, tá, gente? Eles iam como que pingando da costa da África, dando a volta até chegar na Índia, tá bom, gente? Então, olha lá, o pioneirismo português, ele vai começar em 1414, quando se descobre como chega, né, os navegantes portugueses chegam em Ceuta, que fica no norte do continente africano. Depois, em 1431, eles já vão descobrir o Açores, tá, gente? O Açores. Em 1434, uma data para vocês guardarem, que foi quando os portugueses chegaram no Cabo do Bojador. Cabo esse que até então nunca se conseguia passar dessa localização, porque dava muito e muito medo aos navegantes, porque aqui é um mar muito agitado, tá, gente? Então, Cabo do Bojador. A partir daqui, então, eles adentram mais ao interior do continente africano. A partir de 1434, já começam a ter contato com os nossos amigos africanos, ok? E a partir também de 1434, já começam a se falar de escravidão. Tá bom? A escravidão do povo negro, que depois nós vamos ver que vai ser utilizado pelos portugueses para trazer aqui para a América, tá? E pelos espanhóis também, tá? Daí em 1546, olha lá que pulo, de 1434 até 1536, eles vão chegar no Cabo Verde, que é um pouquinho mais ao sul do continente africano. Aí em 1488, um carinha chamado Bartolomeu Dias, ele vai cruzar o Cabo das Boa Esperança, que antigamente era chamado de Cabo das Tormentas. Quando Bartolomeu Dias passa em 1488 pelo Cabo das Tormentas, ele rebatiza esse local, que hoje é onde é a África do Sul, é o sul do continente africano, como Cabo da Boa Esperança. Então, a partir daí, abre os caminhos para a chegada do homem aonde? Às Índias, ok? Em 1498, nós vamos ver então a figura de Vasco da Gama chegando em Calicut, que aí então fica nas Índias Orientais, ok? E lá então se tornando como se fosse um rei para os indianos. Então, 1498. Aqui então nós vemos o pioneirismo português, começando lá em 1414 de maneira tímida e chegando somente em 1498 a Calicut. Ok, gente? Então, a partir daí, nós vemos então que os portugueses já têm um domínio muito e muito grande da onde? Do próprio mar, da própria navegação. Ok, gente? Então falamos, né, sobre o pioneirismo português e vocês viram que demorou muito para que se chegasse então ao continente, a Índia, né, que os portugueses chegassem ao Oriente, ok, gente? Só que esse monopólio português sobre os mares não vai durar muito tempo. Nós vamos ver que em 1492 surge um genovês chamado Cristóvão Colombo, que tem uma ideia um pouquinho diferente, tá? Ele pensa em dar a volta ao mundo para chegar às Índias, ok? Ele pensa em dar as voltas ao mundo para chegar às Índias, ok, gente? Então, o monopólio português vai acabar então no ano de 1492, quando Cristóvão Colombo tenta chegar às Índias dando a volta pelo globo, tá bom, gente? E nós vamos perceber que
A partir daí nós então temos então Cristóvão Colombo não vai chegar às Índias e ele vai descobrir então o continente americano. Então aí na tela tá para vocês darem uma olhada as viagens de Colombo, tá? Então as grandes navegações espanholas, todas tiveram seu início com esse jovem genovês chamado Cristóvão Colombo. Então olha que interessante, ele queria dar a volta no mundo para chegar nas Índias e eis que descobre então o continente americano. Então Cristóvão Colombo, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem e quarta viagem, cada vez mais descobrindo o que? O continente americano. Tanto é que, por que nós chamamos os índios de índios? Porque Colombo acreditava que tinha chegado às Índias, tá? Tem uma outra teoria histórica que fala que os portugueses, tanto os portugueses quanto os espanhóis já tinham condições de saber que existia o continente americano. Mas, até hoje, a teoria mais aceita em vestibulares e por tudo é a teoria que Cristóvão Colombo então saiu para descobrir as Índias, cruzando então o oceano, tá bom? Não mais fazendo então a navegação de cabotagem, tá bom, gente? Então, aí tá a chegada desse português, desse novo continente. Que continente, professor? O continente americano, ok? E a partir do momento que os portugueses, né, que depois nós vamos ver que Pedro Álvares Cabral vai vir também e vai pegar o Brasil, isso por causa de uma bula papal chamada Tratado de Tordesilhas, que vai dividir então o continente americano entre espanhóis e portugueses. Espanhóis e portugueses então vão ter a divisão, tá? Então nós temos a partir daí então o que? O início da colonização da América, ok? Lembrando que essa América, nesse primeiro momento, vai ser dividida entre portugueses e espanhóis. E depois, mais tarde, os próprios ingleses também vão querer tomar conta do continente americano. E mais ou menos a gente tem a divisão. No sul, pertence a Portugal e Espanha. O meio do continente americano é a Espanha. E o norte do continente americano aos ingleses. Tá bom, gente? Então, agora na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o início dessa colonização por quem? Pelos espanhóis dentro do continente americano, ok? Então, né, meus queridos, vamos começar então a falar dessa colonização da América pelos espanhóis, né? Hoje eu vou começar a falar desse assunto, mas eu não vou conseguir terminar esse assunto porque é um assunto extenso, ok, gente? Hoje eu vou dar as ideias principais desse assunto, mas eu não vou conseguir terminar esse assunto da colonização da América pelos espanhóis hoje nessa aula. Uma para a aula também não ficar muito extensa, né? Então, colonização da América dos espanhóis. Aí eu tenho uma imagem representando então a chegada de Cristóvão Colombo em 1492 aqui na América. Até hoje os historiadores eles não sabem dizer ao certo onde Cristóvão Colombo chegou, né? Sabemos que ele chegou nas Antilhas, em alguma das ilhas das Antilhas, mas os historiadores não sabem ao certo em qual dessas ilhas ele acabou chegando e marcando sua presença, ok? Então, 1492. Cristóvão Colombo chega à América no dia 12 de outubro de 1492. Onde ele chega? Até hoje, os historiadores ainda estão numa discussão e não sabem ao certo onde Cristóvão Colombo chegou. Ele chegou em uma das ilhas das Antilhas. Lembrando que as Antilhas são um conjunto de ilhas que ficam na América Central, ali perto, próximo, mais ou menos, do México, ok? E Cristóvão Colombo chegou e ficou, e logo depois ele teve que retornar para a Espanha para falar para os reis católicos, né, que tinha descoberto algo, ok? E ele vai retornar depois em 1494, né? 1494 ele retorna e aí sim os historiadores sabem onde ele chegou. Ele chegou onde hoje é a República Dominicana, tá? E onde hoje é o Haiti, né? E batizou essa ilha, né, que fica também nas Antilhas, de Hispaniola, ok, gente? Hispaniola, ok? Então, a Hispaniola foi uma ilha em que Colombo começou que a gente pode falar o processo de colonização. Então, o processo de colonização da América pelos espanhóis vai começar então no ano de 1494, ok? Então, acompanhem comigo, por favor.
Professor, e como que então os espanhóis vão começar esse processo de colonização? Os espanhóis vão começar esse processo de colonização através de uma entidade, de um órgão, com sede lá em Sevilha, que é a capital da Espanha nesse momento da história. Tá? E então, lá em Sevilha, esse órgão é chamado de Casa de Contratação. Professor, o que foi a Casa de Contratação? A Casa de Contratação, gente, nada mais foi do que um conselho que ficava com sede em Sevilha, como eu já falei para vocês, que tomava conta de tudo o que ocorria aqui na colônia. Tudo que ocorria aqui na colônia, então todos os assuntos relacionados à colônia ficavam com a incumbência dessa Casa de Contratação, ok? E outra coisa que é bastante interessante notar é que também a Espanha ela vai se dedicar ao regime de Porto Único. O que é isso, professor? Regime do Porto Único. Todas as mercadorias que saíam daqui da colônia, todas as mercadorias que saíam aqui da colônia, elas iam direto para um porto, que tinha exclusividade dos produtos, ok? E esse porto ele ficava responsável então por fazer a contagem, por receber todos os produtos que saíam aqui da colônia. Então, Casa de Contratação e o Porto Único é como os espanhóis começaram a mandar na colônia, começaram efetivamente a colonização da América, ok? Lembrando que os espanhóis deram muita sorte, né? Porque eles encontraram aqui muitos e muitos metais preciosos, principalmente o ouro e principalmente a prata, que era tão necessário para a política do mercantilismo, né? Tão necessária para a política do mercantilismo que acontecia lá na Europa. Então, eles deram muita sorte, diferentemente dos portugueses que já não encontraram nem ouro e nem prata, ok, gente? Então, essa é legal a gente já fazer essa referência entre as diferenças da colonização espanhola e da colonização portuguesa aqui na América, tá bom, gente? Então, Casa de Contratação e Porto Único. Vocês podem anotar no caderninho de vocês, então, essas duas entidades responsáveis pela colonização da América Espanhola. Ok? Próximo slide, vamos lá? Depois das anotações, então, vamos dar continuidade, né, gente? Vamos dar continuidade. Então, eu falei para vocês, então, da Casa de Contratação e do regime do Porto Único, né? E é interessante notar que nas duas instituições, as duas instituições do começo da colonização ficavam onde? Ficavam lá na Espanha, ok? E com o passar do tempo foi se vendo e foi se achando necessário efetivar a colonização aqui na América Espanhola. E como que foi feito isso, professor? A efetivação, então, da colonização espanhola da América se deu, de fato, pela criação dos vice-reinos, que é o que vocês estão vendo, então, nessa tela. Tá bom, gente? Por que, professor, foi criado os vice-reinos? Porque a Casa de Contratação e o regime do Porto Único ficavam lá na Espanha e ficava inviável para o rei português tomar conta da colonização lá da Espanha. Então, resolveu-se criar aqui na colônia, aqui na América, o que foi chamado posteriormente de vice-reinos, ok? Então, em 1535, há a necessidade de se efetivar a colonização. E como que vai ser feito isso? Através da criação dos vice-reinos. Professor, o que é um vice-reino? Um vice-reino é uma instituição política e administrativa mais importante dentro da colônia, ok? E esses vice-reinos são controlados por quem? Por um vice-rei, que é a pessoa que só deve satisfação a quem? Ao próprio rei da Espanha. O vice-rei mora aqui na América, ok? O vice-rei mora aqui na América e esse carinha é o responsável por tudo que acontece aqui, devendo satisfação somente ao rei da Espanha. Então, no começo foram criados dois vice-reinos, tá? Que são o vice-reinos da Nova Espanha e o vice-reino do Peru. Um criado em 1535 e o outro criado em 1543. Depois, a posteriori, foi criado mais dois vice-reinos para aumentar ainda mais a fiscalização da América, tá? Que foram os vice-reinos de Nova Granada e o vice-reino do Rio da Prata, ok, gente?
Então, assim, então, nós vamos vendo que a efetivação da colonização da América vai se dando, ok? Uma coisa vai amarrando outra. Então, com o vice-rei, com os vice-reinos e com o vice-rei aqui, se torna muito mais fácil para a Espanha tomar conta, ok? Então, professor, e foi só isso? Não, hoje eu vou terminar por aqui nesse slide. Na verdade, eu vou passar mais um slide para vocês, somente mostrando como que ficavam divididos, então, esses 4 vice-reinos, tá? Como que era o território desses 4 vice-reinos e quais as capitais desses vice-reinos, tá? Mas nós vamos continuar falando desse assunto na próxima aula, ok, gente? Então, próxima aula a gente vai continuar falando sobre a colonização da América pelos espanhóis. Ok, gente? Então, eu só quero deixar bem claro para vocês e que acho necessário que vocês se atentem que tem um escritor chamado Pablo Neruda. Pablo Neruda vai falar que a colonização da América pelos espanhóis se deu através da fome, através da cruz e através da espada. E eu gosto muito dessa citação de Pablo Neruda porque eu vejo assim também. Nós vamos ver que os espanhóis, não só os espanhóis, mas também os espanhóis, os portugueses e os ingleses, eles vão colonizar a América através da fome, da cruz e da espada. Como assim, professor? Eles vão impor o seu modo de vida às nações que aqui viviam, né? Lembrando que aqui não era um povo, não estava desabitado, que aqui já existiam pessoas vivendo. Então, quando Pablo Neruda faz essa citação, ela é muito, muito rica, porque nós vemos nessa citação a imposição de um povo europeu sobre um povo americano. E é isso que por isso que a história está em constante mudança. Antigamente, lá no tempo do papai, do titio, do vovô seu, se falava do descobrimento da América. Hoje a gente já não usa mais esse termo, a gente fala de colonização da América. A Europa, com seu eurocentrismo, veio para cá e colonizou a América. Tá bom? Então, gente, prestem atenção nisso, tá? A gente não fala mais descobridores como Colombo, Cortés, Pizarro, Álvares Cabral, mas a gente fala de colonizadores da América, tá bom, gente? Então, é sempre um prazer enorme estar falando com vocês, espero que tenham entendido, e na aula que vem a gente vai dar continuidade, a gente vai falar da sociedade na América Espanhola, a gente vai falar das estruturas políticas administrativas abaixo dos vice-reinos, tá? Mas isso é assunto para a aula da semana que vem. Abraço a todos, bye bye.